agora que nós já estamos gravando. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esta aula do curso Direito da Inovação Tecnológica. Nós temos hoje a presença do professor Fernando Nogueira, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ele é o nosso convidado de hoje. Temos também pessoas, pesquisadores e pesquisadoras, profissionais, advogadas e advogados de fora da universidade, ex-alunos, ex-alunas, amigos e amigas que estão aqui conosco, para ouvir e interagir com o professor Fernando Nogueira. O tema da sua palestra hoje é Inovação Aberta e Desafios Públicos. O professor Fernando Nogueira, que nos deu a honra de estar aqui conosco e dispor do seu tempo para essa manhã aqui na São Francisco. A São Francisco não é exatamente aqui, mas ela está aqui entre nós. O professor Fernando Nogueira é pesquisador do Centro de Estudos de Administração Pública e Governo da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, a FGV-CAPG, não sei se é assim que fala, Fernando, desculpa se eu falei errado. Tá bom. Ele é doutor e mestre em Administração Pública e administrador de empresas pela FGV-EASP, Escola de Administração de Empresas da FGV. Ele é professor na EASP e, recentemente, foi coordenador do Mobilab+, o Laboratório de Inovação Aberta da cidade de São Paulo. O professor Fernando do Amaral Nogueira também foi editor adjunto da FGV Casos, a Revista Brasileira de Casos de Ensino em Administração Pública e Administração em Administração em geral, e, entre outras coisas, entre outras atividades acadêmicas, é professor do mestrado profissional em Gestão de Políticas Públicas, realizou estágio doutoral na New School for Social Research, em Nova York. Professor Fernando, é um prazer enorme tê-lo aqui. Só para você saber, Fernando, na nossa última terça-feira, na nossa última aula, a gente discutiu um pouquinho, de forma preliminar, inovação em pequenas empresas, nas startups, e curioso é que poucas horas depois da nossa aula acabar, na última terça-feira, a gente ficou sabendo que o chefe do executivo sancionou o novo marco legal, o novo marco jurídico das startups. Faz uma semana que aconteceu, com algumas novidades importantes, a figura do investidor anjo, e algumas mudanças na legislação societária, algumas mudanças nas formas de contratação público-privada envolvendo startups, a própria noção jurídica de startup se consolidou, a gente não tinha um conceito jurídico formal positivado de startup ainda, então é auspicioso que a gente possa te ouvir hoje, Fernando. Então, estou muito contente de te receber, é um prazer enorme poder contar aqui com a tua presença. A gente sabe que a sua vida é muito corrida, que você tem muitos compromissos, tem muitas aulas, tem reuniões administrativas como todos nós, e parou para nos atender. Então, queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui hoje, e dar início, então, à apresentação do professor Fernando Nogueira, que vai ser sucedida por um bate-papo, uma discussão, perguntas e respostas, o que quer que seja, com as pessoas que quiserem se manifestar. Por favor, fiquem à vontade, porque essa é uma ocasião de diálogo. Carol, te pergunto se você quer trazer algum complemento à nossa apresentação, se temos algum aviso importante que a gente precise dar, ou a gente pode deixar essas coisas para depois, só para não perder a ocasião aqui. Não, acho que está tudo ok. Obrigada, Fernando, muito bom dia a todos, obrigado por estar aqui com a gente hoje, acho que é uma oportunidade ótima de te ouvir, e acho que a gente pode dar início, é só avisar para quem chegou um pouquinho depois, o vídeo está sendo gravado, a apresentação hoje, ela será gravada, depois a gente vai disponibilizar isso para vocês que queiram divulgar nas redes ou assistir posteriormente, tá joia? E as mensagens pelo chat também a gente está recebendo aqui, podemos interagir por aqui também para perguntas e comentários. Obrigada, bom dia aí, Fernando. Legal. Bom, eu queria então agora, da minha parte, agradecer muito ao Diogo, à Maria Carolina, pelo convite, dizer que realmente estou honrado de estar aqui, mesmo que virtualmente, na São Francisco, apesar de não ter estudado, tenho um longo histórico, né, familiar. Meu pai fez São Francisco,
meu tio fez São Francisco, e minha esposa, atualmente, também fez São Francisco, né? Então, enfim, sempre, claro, tive dessa forma, alguma proximidade, né? Apesar de ter virado administrador e não advogado, mas realmente uma satisfação, até com uma certa emoção, que eu recebi esse convite, enfim, para conversar com vocês sobre esse tema. Pelo fato de eu ser administrador, é claro que também administrador, e mais recentemente com essa atuação de administração pública, é claro que eu não domino, né, assuntos jurídicos, apesar de notar, né, algo que eu já sabia, e essa minha passagem de 3 anos pela prefeitura reforçou isso, o quanto é importante, né, dominar, enfim, e ter contato com essas práticas jurídicas, com os conceitos, né, na gestão pública, né, o tanto que o direito administrativo é importante, então também, pelo menos, pude conviver durante esse tempo com ótimos gestores públicos, gestores e gestoras, e o pessoal também das áreas jurídicas da Secretaria de Inovação, que foi onde eu tive, na Prefeitura de São Paulo, e pude notar a importância desse diálogo, né? Então, peço desculpas desde já se eu cometer algum deslize em algum termo jurídico, alguma coisa assim, mas, claro, estou aqui também para aprender com vocês, para trocar, para dialogar, então fiquem depois à vontade para apontar alguma coisa, para pedir algum esclarecimento, enfim, tá bom? A minha ideia, então, agora é começar fazendo essa apresentação, acabei preparando um PowerPoint, mas deixo muita vontade, se vocês quiserem alguma pergunta de esclarecimento específico de algum ponto que eu falei, que não ficou claro, alguma imprecisão, fiquem à vontade para colocar ali no chat, e depois, claro, para questões mais gerais, óbvio que eu estou à disposição depois para a gente ter a parte do debate, enfim, na segunda parte aqui do nosso encontro, tá bom? Se eu puder começar, então, eu vou compartilhar a minha apresentação. Opa. Um momentinho. Vamos ver aqui. É engraçado que eu não estou encontrando. Eu estou um pouquinho mais acostumado a usar o Zoom durante, né, as aulas pandêmicas, e aí às vezes eu apanho um pouquinho do Google Meets, mas acho que agora vai dar certo. Vamos ver. Engraçado. Fernando, se você precisar de alguma ajuda, se você quiser me mandar por e-mail, eu te ajudo, mas... Claro, deixa eu só fazer uma última tentativa. Não, melhor você controlar, mas se não der certo, eu te ajudo. Mas vai tranquilo, tá tudo certo, não se preocupe. Perfeito. Agora acho que já começou, certo? A compartilhar. Sim. Acho que agora está começando a compartilhar. Perfeito. Entrou, perfeito. Sim, entrou, tá. vocês estão vendo? Aqui. Então tá bom. Bom, então, a ideia, então, hoje é a gente conversar, como o Diego e a... Desculpa, eu posso chamar de Carol, Maria Carolina, não sei qual que é a prática que você faz. Não, Carol, fique à vontade, eu não tenho essas formalidades. Tá, joia. Como, então, eles anteciparam, a ideia hoje é conversar sobre inovação aberta e desafios públicos, né, dentro desse contexto, e eu gosto sempre de começar, né, um pouco com essa imagem que reforça para a gente um pouco, né, do desafio que é inovar em qualquer organização, além do mais, no setor público, né, causa algumas dificuldades, causa algumas questões, mas é claro que o objetivo final disso é sempre melhorar a gestão pública, melhorar a vida do cidadão, né? Então a ideia hoje é conversar um pouco sobre inovação aberta e qual que é a lógica desse tipo de inovação, o que distingue de outros tipos de inovação. Dentro disso, uma questão específica que é o desafio público de inovação. Tem vários nomes, prêmios de inovação, concursos de inovação, aqui eu estou chamando de desafios públicos, vou explicar até um pouquinho do porquê disso. Vou comentar brevemente de uma pesquisa que eu fiz ano passado com uma colega
em específico de vários desafios públicos que foram feitos em resposta ao Covid-19 e, claro que reflexões e aprendizados ao longo, espero, de toda a apresentação, mas espero terminar, então, com alguns pontos mais específicos, tá? Então, quando a gente fala de inovação aberta e desafios públicos, tem esse caráter muito específico do o que é ser aberto. Antes de entrar nisso, o que é inovação, né? Isso aqui eu gosto, eu dei um curso de inovação, sobre inovação no ano passado, e eu perguntei para os alunos o que vinha à mente deles quando a gente pensa em inovação pública. Essa nuvem de palavras enfim, o resumo um pouco das respostas, mas eu queria destacar alguns pontos que eu acho que resumem muito bem do que a gente está falando, né? Essa ideia, muita gente respondeu essa ideia de uma diminuição de burocracias, diminuição de tempo gasto, né, a partir de implementação de sistemas que facilitem acesso a direitos e políticas públicas, agilizar processos, promover impactos, burocracia, falta de conhecimento, leis travadas, né? Então aqui veio até em caixa alta, né, os desafios da gente inovar, ou obstáculos à inovação. Muita gente remete logo à questão de tecnologia, governo digital, GovTech. Por outro lado, gostei muito dessa definição muito simples, né, TICs, Tecnologias de Informação e Conhecimento, mas não é só isso, e espero, né, deixar muito claro que inovação, acho que vai muito além, né, do uso de mais tecnologia. Tem muita inovação, em especial quando a gente está falando de direito, quando a gente está falando de questões jurídicas, tem muita inovação que não depende de tecnologia, são inovações normativas, novos jeitos de interpretar leis, mudanças legislativas que permitem mudar a forma dos processos, pode até ter lá na frente um componente tecnológico, mas muitas vezes o mais importante da inovação não é a tecnologia. E acho que um exemplo muito simples, e infelizmente ainda não muito expandido no Brasil, né, essas práticas públicas, por exemplo, da gente sempre esperar que o cidadão comprove os seus dados, comprove os seus documentos, quando vai fazer algum processo de pedir alguma coisa do setor público, e muitas vezes repetindo, né, dando dados que já são do próprio setor público, tendo que, né, essa visão talvez cartorial da administração pública, ter que mandar coisas validadas em cartórios, quando às vezes mudanças normativas, mudanças legislativas, por exemplo, permitem que não, o cidadão faça uma autodeclaração dizendo quem ele é, onde ele mora, etc., e a gente passa a ter uma mudança não só normativa, mas de valor, de, a princípio, acreditar na boa-fé do cidadão e fazer, claro, políticas de controle e fiscalização depois, mas, por exemplo, teve uma mudança bastante significativa que aconteceu na Prefeitura de São Paulo nos últimos anos, de redução do tempo de abertura de empresas, né? Então algo que chegava a levar 2, 3 meses, caiu nos últimos anos para 5 ou até menos dias. E um dos grandes componentes dessa mudança foi esse princípio: vamos acreditar na boa-fé do cidadão em vez de exigir montanhas de documentos. Então, só para a gente lembrar que inovação, cada vez mais hoje em dia, costuma ter esse componente tecnológico, mas tem muitos outros aspectos por trás disso. E, principalmente, espero que a gente queira, né, fazer inovação para melhorar a vida das pessoas, não a inovação pela inovação em si, não é só para adotar a última moda tecnológica, ou a última moda de design thinking, todos esses processos, etc., mas que a gente nunca perca de vista, a importância de por que a gente está querendo inovar na área pública. Quando a gente fala de inovação aberta especificamente, ele parte desse princípio de envolver mais gente, é supostamente um novo jeito de fazer inovação. Esse termo foi cunhado e ganhou muito, né, ganhou repercussão, principalmente a partir de 2003, com um pesquisador americano, o Chesbrough, que trouxe isso, focando principalmente em empresas, mas rapidamente começou a se pensar isso também para ONGs, para fundações, para governos, essa ideia de colaborar ativamente com o público externo. Eu vou até parar de
compartilhar aqui um pouquinho para explicar e chamar a atenção a esses pontos, né? O método tradicional, talvez, de inovar, se a gente está falando de uma inovação aberta, aparentemente deve existir uma inovação fechada. Qual que é a ideia? Que uma empresa inovar é uma questão de uma vantagem competitiva, uma vantagem estratégica, e nesse sentido faria sentido que a inovação fosse totalmente fechada, que a empresa faça aquela inovação com pesquisadores próprios, com métodos próprios, processos próprios, né, aquela coisa de patente, uma coisa muito fechada, e dela poder ganhar, ter acesso a todos os ganhos daquela inovação para si mesma. O que muita gente começou a perceber, e aí essa ideia, né, desse termo e dessas práticas de inovação aberta, é pensar, primeiro, que é falso que uma empresa ou um governo, por maior que seja, consiga inovar de forma totalmente fechada. Desenvolvimento científico, desenvolvimento de inovação, a gente está sempre aproveitando ideias que vieram antes, ideias de terceiros. E o que se percebeu é que, em muitos casos, buscar essa inovação, incentivar essa colaboração de terceiros, pode produzir mais ideias e, eventualmente, inclusive, melhores ideias, né? Então, a gente teve alguns exemplos de empresas que abriram seus processos para que os consumidores pudessem sugerir inovações, e o que, se a gente pensar, faz muito sentido, porque a empresa está lá pensando num produto ou num serviço, mas o consumidor é alguém que conhece muito a fundo, que pode ter muito a contribuir. E aí começaram, então, a se pensar em muitas formas de promover essa inovação aberta, essa ideia de como é que a gente, né, principalmente no caso do governo, não necessariamente consumidores, usuários de serviços, cidadãos, pesquisadores, programadores, ativistas, enfim, essa ideia de você poder juntar mais gente dialogando, sim, também com os servidores, com quem está na ponta, preparando aquele serviço público, para você ter ideias melhores, né? Isso faz parte também de um contexto de valorização né, do aberto. Então, tem vários movimentos meio complementares, concomitantes acontecendo nessa área. Dados abertos, talvez é um dos que mais tem visibilidade hoje em dia, governo aberto, ciência aberta, currículo aberto. É muito interessante, eu vou participar, só um pequeno parênteses, eu vou participar semana que vem de uma capacitação de currículo aberto de governo digital. Vários professores, principalmente dos Estados Unidos e Europa, mas inclusive um colega aqui também do Brasil, se juntaram para definir um currículo básico de aulas sobre governo digital, transformação digital. E eu vou participar de uma oficina de capacitação com essas pessoas para poder usar esse currículo e oferecer aulas disso. Então, de novo, uma ideia muito, né, diferente de troca, não é aquela coisa, eu vou guardar esse conhecimento, porque isso que me diferencia, isso que me traz um diferencial competitivo, mas não, trocando, colaborando, a gente pode fazer mais e melhor. Especificamente, a gente viu diferentes formas, então, pelas quais a inovação aberta acontece. Ela se dá por meio de crowdsourcing, quando a gente faz, né, algum tipo de consulta à multidão, essa ideia do crowdsourcing especificamente, né, de envolver as pessoas em atividades, crowdstorming, né, essa ideia de brainstorming com essa multidão, hackatonas, que são aquelas maratonas de programação, em geral, a ideia de uma comunidade de dados abertos que está ajudando sempre quem está oferecendo aqueles dados a melhorar os dados, pedindo novas formas, novos processos de abertura, e, é claro, que o que eu vou concentrar hoje, especificamente, é essa ideia de concurso ou desafios públicos, prêmios de inovação. É importante que essas definições são meio taxonômicas, mas é comum que um acompanhe o outro, e eu vou comentar hoje de alguns concursos e desafios públicos que envolvem, inclusive, parte das outras estratégias. Então, desafio público de inovação, a gente pode definir, né, e começa a ter uma literatura sobre isso, como iniciativas de inovação aberta que partem de uma declaração de problema ou oportunidade para buscar soluções ou até estimular inovações, né? Aqui à direita é um exemplo de um dos primeiros concursos públicos que a gente teve aqui no Brasil, foi um grande marco assim, nessa área. Eu gostei que
mandaram outro dia num grupo de WhatsApp uma foto do pôster físico, né, que estava divulgando o PitchGov São Paulo. Se não me engano, ou é de 2014 ou é de 2015, eu tenho impressão. Tá? Mas essa ideia, então, o processo básico é esse que está descrito aí, ou seja, o governo seleciona uma série de problemas, faz algum tipo de convocatória de edital, um chamamento para que startups, empresas, programadores proponham soluções. Aí tem um processo de filtragem dessas soluções, de interação com julgadores, com servidores que conhecem aqueles problemas, e aí as melhores ideias são premiadas, idealmente para a gente testar, e talvez vocês já tenham ouvido falar do PitchGov, o grande vencedor desse primeiro PitchGov foi o pessoal da Nama, que fez o Poupinha, né, aquela inteligência artificial, robozinho, para fazer o atendimento do pessoal para o Poupa Tempo, via chat do Facebook, acho que depois incorporaram também o WhatsApp, enfim, uma série de facilitar dúvidas básicas das pessoas, onde que eu faço o agendamento, quando que eu marco data, quais são os documentos que eu tenho que levar, e aí, então, foi sendo treinado esse robô para poder fazer, e um super caso de sucesso, fizeram dezenas de milhões de atendimentos a uma fração do custo do atendimento normal, telefônico, etc. E aí, então, a gente vai discutir esse potencial, né, de melhoria tanto no processo de inovação quanto nos resultados. Tem discussões onde a gente consegue, né, tem gente que enfatiza mais o lado do processo e de vários ganhos que a gente tem nesse processo mais colaborativo, mas tem gente que defende, não, mas não é só o processo que tem que ser legal, tem que dar melhores resultados. E a gente vai discutir isso. Tá? Nesse sentido, eu queria reforçar com vocês quais são algumas das vantagens desse processo. Primeiro, fazer parte desse movimento mais aberto, ele vem junto com esse ethos de transparência e de colaboração. As pessoas, em geral, se sentem mais motivadas a colaborar, gostam de saber que o setor público está ali aberto, inclusive a críticas, a sugestões, para falar, olha, queremos melhorar isso, ajude a gente. Então, a gente tem, e literatura já mostra isso, você tem pessoas, cidadãos comuns, profissionais, pesquisadores, amadores, né, cientistas amadores que, nesse sentido, né, de alguém que não é profissional, mas que conhece muito um campo, trabalha muito com o campo em horas vagas e quer participar. E para os servidores públicos também esses processos podem ser muito ricos, né, de poder dialogar, de ver gente interessada ali em discutir questões com ele, tem uma troca muito rica que pode acontecer aí entre esses vários mundos, né. E motivação de participar disso, tem muitos prêmios e concursos que dão prêmio em dinheiro, mas em geral vai muito além disso. E a minha experiência também confirma isso, mas tem muita literatura mostrando que tem outras formas de motivação. Tem uma certa motivação intrínseca de querer colaborar para resolver um problema público, tem motivação, um pouco de status, às vezes, né, a empresa, a startup, o programador quer participar porque a Nama é um caso clássico, né, por sinal, né, o que eles não ganharam foi dinheiro, o primeiro PitchGov não previa esse prêmio em dinheiro, previa a chance de testar, né, a solução, deu muita dor de cabeça, inclusive de como implementar, incorporar a inovação depois, mas se tem claramente uma coisa que eles ganharam, foi reputação, foi comunicação, eles cresceram muito nos anos seguintes a ter ganhado e feito o Poupinha, e de fato essa participação botou eles no mercado, botou eles no mapa, e aí eles foram desenvolver, aí sim, serviços lucrativos para várias outras empresas a partir, né, dessa visibilidade que eles tiveram daí. Tem um último ponto que é interessante, é uma motivação que a gente não pensa muito, mas que é a motivação de poder estar junto com mais gente que gosta das coisas que vocês gostam, de pessoas que se desafiam em torno de temas comuns. Então, eu vou contar em mais detalhe, né, a experiência que a gente teve na Radartona,
que foi um concurso que a prefeitura fez para a abertura dos dados de radar de São Paulo, e aí você via claramente que as pessoas gostavam de estar lá, sabe, quem trabalha com isso, quem pesquisa, programadores que mexem com grandes bases de dados, os servidores da prefeitura, que são dos que mais entendem, né, de desafios de mobilidade, da CET, da SP-Trans. Então, essa ideia de você conseguir reunir pessoas tão diferentes, né, para estar discutindo um problema, também tem um certo tipo de ganho intangível aí de você conseguir juntar essas pessoas. Você tem a possibilidade, se você fizer um bom design de concurso, de ser um processo iterativo e iterativo, né, de idas e vindas, de ter rodadas de feedback, devolutivas, de jurados, de mentores, dos servidores, e também, para emprestar aí, né, uma expressão que tem sido muito utilizada, essa ideia do fail fast, né, desses processos meio até inspirados, às vezes em design thinking, de poder, eu quero propor uma solução assim para resolver esse problema. E aí alguém que conhece muito daquilo claramente vai dizer, não, isso não pode por causa da lei X, isso não pode porque o governo não tem esse tipo de recurso, pensa outra ideia, transforma isso em outra ideia. Então, em vez de, né, de um processo, às vezes, mais tradicional, que você vai passar anos pesquisando e preparando o protótipo, não, faz várias rodadas rápidas de interação para poder ir modelando melhor a sua ideia, né? E, finalmente, é um processo muito interessante que mistura competição com colaboração. Por ser um concurso, é o mais comum, né? Você vai premiar alguns, você vai dar algum tipo de incentivo, vai destacar um, mas acaba tendo um processo de colaboração muito interessante também. Você vê uma certa troca ali, apesar de serem competidores, está todo mundo ali meio junto, você vê, né, em uma hackathon, você vê o pessoal trocando, compartilhando, aprendendo um com o outro, então é um jeito muito interessante também de animar um certo ecossistema de inovação. E tem, isso a literatura mostra, uma promessa de externalidades positivas, ou seja, os concursos bem montados, o ganho deles vai além só da ideia selecionada, do dinheiro que você distribuiu em prêmios. Tem estudos mostrando ao longo do tempo que gente que participou e não ganhou continua investindo na sua ideia e eventualmente aquilo vai se tornar um produto interessante, você conseguiu colocar algo na agenda pública e mobilizar, então, todo um setor, toda uma série de... você conseguiu mobilizar mídia, um certo setor para jogar a luz para um problema, para uma questão, então, enfim, tem diversas potenciais externalidades positivas. É claro que nem tudo são rosas, nem tudo funciona totalmente bem, e a gente tem algumas desvantagens também. A primeira, quando a gente está pensando disso no setor público, é que foge a essa lógica típica da burocracia, as lógicas típicas, né? Então, em geral, costuma ter muita rigidez, foco no controle, seguir de forma muito clara, né, os procedimentos já previstos e conhecidos, baixa apetite de risco, digamos assim. Então, isso é em geral, e no Brasil especificamente, né, esse excesso, talvez, de busca, né, de controle, essa judicialização da política, a judicialização da gestão pública, né, o risco para os administradores públicos que querem tentar algo diferente. Então, tem alguns desafios ainda mais específicos e a baixa previsão também de leis e instrumentos normativos para a gente fazer esses desafios. Em especial, quero reforçar, então, essa dificuldade que a gente tem em aceitar risco e esse possível desperdício de dinheiro público. E desperdício eu coloco muito entre aspas mesmo, porque quando a gente está falando, né, de um concurso, ele tem uma certa lógica, vamos dizer, se a gente está, né, pegando um problema desafiador, complexo, a gente meio parte do pressuposto que não tem uma solução clara. Se existisse uma solução totalmente clara, aceita do mercado, etc., talvez fosse melhor fazer um pregão, fazer um processo tradicional de licitação, né? Se a gente sabe exatamente a solução que a gente quer, talvez o desafio não é o melhor
meio. O desafio, não, a ideia é justamente da gente pegar, vamos focar no problema e tentar daí a encontrar soluções que resolvam aquele problema. Tem risco, tem possível desperdício. É claro que a lógica como um todo é totalmente contra essa ideia de desperdício, ao contrário. Antes da gente fazer uma superlicitação de milhões de reais para um negócio que talvez não dê certo, vamos testar pequeno, vamos começar com um concurso que a gente vai explorar melhor esse problema, conversar com a comunidade de inovação, testar soluções e, eventualmente, das soluções partir para, aí sim, mais para frente, fazer uma grande licitação, agora que a gente já tem todos os parâmetros da solução. Então, você vê um potencial economia, um processo mais rápido, menos burocrático, focando muito em qualidade, não só em menor preço. Então, tem uma série de argumentos de por que a gente não está indo por um caminho de desperdício. Mas, no curto prazo, em questões pontuais, pode dar esse tipo de erro. Tá? Também é um processo que demanda capacidades estatais pouco desenvolvidas, em geral, e de novo aqui especificamente no Brasil. Eu vou falar bastante mais disso mais para frente, então não quero me alongar disso agora. Quando a gente está falando de inovação aberta entre governo, empresas, governo e organizações sociais, programadores, pode ter um certo choque, literalmente, de culturas, né, de visões diferentes, de entendimentos diferentes, linguagens diferentes, e aí, às vezes, precisa encontrar formas de mediar bem isso para que não acabe tendo visões irreconciliáveis. E, finalmente, e esse talvez é o principal ponto que ainda é difícil, e aí envolve certamente a busca de melhores soluções jurídicas, e espero, né, que quem está aqui conversando consiga tratar bem disso, que é como é que a gente incorpora ao final de todo esse processo as inovações desenvolvidas. E dentro disso, um desafio irmão, como é que a gente avalia o processo disso. Esse é um ponto que a literatura, em geral, um grande consenso da dificuldade de a gente avaliar qual foi o impacto de um processo de inovação pública, de um concurso e um desafio público, tá? Mas especificamente incorporar as inovações desenvolvidas é um grande desafio. O caso do PitchGov é um caso clássico. O Poupa Tempo, o governo do estado, não conseguiu encontrar uma forma de contratar a NAMA. A solução encontrada, uma certa gambiarra aí, foi de fazer uma parceria. Então a NAMA acabou fazendo todo o desenvolvimento em parceria voluntária e chegou a ser renovada até por 4 anos. Então, durante 4 anos, a NAMA fez isso sem receber nenhum recurso por isso. Ao final desse período, eu já tinha esgotado para essas capacidades de fazerem isso, de renovar essa parceria, fizeram uma licitação, acabou ganhando uma outra empresa que não a NAMA. De novo aí essa questão, você não pode fazer a licitação já sabendo que é a NAMA que vai ganhar, apesar de ter sido a NAMA que desenvolveu e que tinha todo o know-how de como fazer aquilo. Quem venceu acabou não tendo competência para desenvolver o produto, a NAMA tinha ficado em segundo, aí sim, finalmente, ela, né, acabou podendo prestar o serviço, recebendo, mas a um valor muito menor, que não chegava a pagar mesmo todo o que tinha sido desenvolvido. Então, enfim, é um caso de grande sucesso, por um lado, mas também que mostra algum desses desafios que eu estou falando. Eu queria retomar, então, algumas das etapas de como fazer um desafio público. Eu vou trazer de questão geral, e aí depois eu vou dar um exemplo específico com o caso, então, da Radartona, que eu participei ativamente, né? Tem esses 3 momentos básicos. Antes, gente, tem que partir de um problema, o pessoal gosta de falar hoje em dia, de uma dor, né, pública, essa ideia de queremos resolver isso aqui, mas, de novo, focando no problema, não na solução, não é? Eu quero fazer um desafio para contratar uma inteligência artificial para alguma coisa. Não, pera, qual que é o problema que você tem? E aí você pode, deve dar parâmetros do tipo de solução que você quer, não vai valer qualquer coisa, porque depois o governo vai ter dificuldade de incorporar, então definir parâmetros da solução
é bom, é uma boa prática, mas deixando margem também à criatividade das pessoas, né? E é muito importante, quando a gente fala de definir o problema, pensar mesmo nesses problemas públicos complexos em geral, essa ideia do iceberg, né? O que está visível e o que está realmente por trás. Então, essa é já uma das primeiras capacidades estatais difíceis da gente ter, definir bem os problemas, né? É muito comum a gente pegar no lado só mais do sintoma, uma visão muito simples, ou algo muito dentro da lógica da caixinha do setor. Então, eu estou dentro de uma área específica, estou dentro de uma coordenação X, eu vou definir o problema dentro da minha coordenação, e não pensando, peraí, mas é um problema intersetorial, é um problema multidisciplinar, é um problema que, né, mas a gente, é o dia a dia da administração pública. Então, idealmente, a gente quer juntar várias pessoas, saberes, olhares diferentes, para realmente explorar a fundo e entender qual que é o problema que a gente tem. Disso, um outro grande desafio que é transformar isso nos documentos técnicos e jurídicos. Nesse caso, a gente, e nos casos que eu vou detalhar mais adiante, a gente fez especificamente usando a lei das licitações, a modalidade de concurso. Então, a gente precisou desenvolver tanto o edital de chamamento, quanto termos de referência. Mais do que um, vocês vão ver, porque daqui a pouco eu falo, a gente fez meio que 2 desafios em um só, em um processo só. Então, tinha termos de referência específicos para cada desafio. Aí, comunicar, e aí é quando o meio começa, faz o lançamento, o período de inscrição, você mobiliza pessoas para participar, pode fazer eventos de esclarecimento, eventos de filtragem, de seleção, aí vai ter processos, né, de filtrar, dar mais positivo, mais negativo, avaliar, e aí realmente a gente vai chegar nesse ponto de selecionar, premiar. E depois, claro, a gente pode ter esse grande desafio de como realmente incorporar, continuar o desenvolvimento da solução e, finalmente, avaliar como é que a gente sabe se tudo isso funcionou, tá bom? Eu vou trazer, então, agora, mais especificamente, o caso, tem meio 2 nomes aí, o Mobiliza Mais São Paulo, que foi o nome geral do concurso que a gente fez, mas ele envolveu a hackathona de abertura dos dados, e a gente acabou chamando especificamente essa etapa de Radartona, foi a que mais comunicou. Vocês veem que é uma iniciativa que contou com muitas parcerias, claro que a gente não fez sozinho, então várias parcerias dentro da Prefeitura de São Paulo, mas também com atores externos, o Banco Mundial, a iniciativa Bloomberg de segurança viária global, trazida aqui especificamente representada pela Vital Strategies. Eu convido vocês, eu vou comentar um pouco desse caso, eu convido depois, eu passo aqui esse link, a vocês conhecerem o guia do Copy-Cola, que é uma iniciativa muito legal que a Prefeitura de São Paulo tem, de sistematização e disseminação de inovação. Então, a ideia é, você junta, você identifica ideias legais, cria com pesquisadores manuais de como implementar, como quem quiser literalmente copiar e colar essa ideia, como fazer isso, e aí entra em discussões técnicas, tudo mais. Gente, eu acho que eu estou falando bastante, vocês me lembram aí do tempo, por favor, tá? Tem mais o quê? Uns 10 minutos, alguma coisa assim? Eu acho que 10, 15 minutos, fique à vontade, viu? 10, 15 minutos, tá, joia? Fique à vontade, Fernando. A gente tem aula até o meio-dia, então temos tempo. Não, legal, mas acho que a ideia é privilegiar também o tempo de debate, né? Então, eu não vou passar o vídeo que eu tinha previsto, mas depois convido vocês a entrarem nesse link que eu vou mandar e assistirem o vídeo, mas deixa eu explicar, eu só vou compartilhar aqui agora especificamente... cadê aqui? Tá. Esse é o... Peraí. Eu abri aqui o manual do Copy-Cola,
Então, esse especificamente foi feito sobre esse caso Mobiliza Mais São Paulo, tentando responder essa pergunta mais geral, como promover processos colaborativos para a solução de problemas públicos. E aí, enfim, explica tudo, claro que a ideia não é ler isso tudo agora, mas eu queria especificamente mostrar um infográfico que eu acho que ajuda muito a entender aqui, tá? Então, o Mobiliza Mais São Paulo, a ideia é que fosse um grande programa, né, de desafios públicos, e essa foi a primeira edição, focada em dados de radar. Qual que é a ideia dele? O problema básico era abrir os dados de radar. Radar, pequeno parênteses, né, São Paulo tem mais de 900 equipamentos de fiscalização eletrônica, esse é o nome correto, e esses dados hoje são utilizados basicamente para multa. Então, né, passou o farol vermelho, passou em alta velocidade, descumpriu o rodízio, o radar pega e gera multa. Mas a gente sabe que é uma base de dados gigantesca, são milhões e milhões de dados que estão sendo gerados todo dia e que tem um potencial muito grande do uso desses dados para melhoria das políticas de mobilidade, para fiscalização de trânsito, para incorporar em, né, sei lá, um Uber, que poderia até usar esses dados também para melhorar a leitura, né, de tráfego e como está indo, e que caminho sugerir, Waze. Então tem um grande potencial disso. E é um desafio tecnologicamente não muito difícil, mas que envolve algumas complexidades. É uma base de dados grande, chega em formatos meio diferentes, de diferentes provedores daquilo, tem desafios de anonimizar os dados, além do mais, né, em tempos de LGPD, porque senão, eventualmente, você pensa lá, o Diogo está passando com o carro, você vê a placa, você nota que ele está sempre fazendo o caminho entre a casa dele e a São Francisco, aí depois de um tempo você já sabe, aquele carro é o Diogo, opa, vou aproveitar para ir lá assaltá-lo, sequestrá-lo, alguma coisa assim. Então, é claro que tem desafios de como anonimizar esses dados, como apresentar de um jeito que os outros possam incorporar, e aí o desafio básico que a gente fez, então, é o desenvolvimento de uma API. A API, então, tipo uma interface que faz com que qualquer pessoa interessado possa baixar os dados e usar os dados nas suas aplicações sem ter acesso à base de dados original, né? Uma interface ali, uma ponte entre os dados e quem está querendo usar os dados. Então, parte do concurso é essa ideia, então, de desenvolvimento da API, voltado, a gente definiu especificamente para empresas, e aí tinha, né, quem especificamente, que tipo de empresa, e a gente usou uma lei da cidade de São Paulo privilegiando pequenas empresas, em especial, para organizar e disponibilizar os dados de radar de SP por meio de uma API. Já volto ao lado direito, tá? Peço vocês retenham a curiosidade um pouquinho. A gente fez os documentos, pediu a inscrição, a primeira etapa do concurso aconteceu durante a Radartona, essa maratona de programação de 48 horas, e o desafio dessas empresas, 7 empresas participaram, era criar um protótipo da API. Não dá para criar a API inteira, mas era criar o protótipo. Por que a gente achou legal fazer isso na forma de uma hackathona, de uma maratona? Porque com isso o pessoal ia ter contato com os servidores, ia entender, eles tiveram acesso a uma amostra da base de dados. É muito diferente você programar no genérico ou tendo direto acesso àquela massa de dados, e aí apresentaram isso ao final dessas 48 horas para os jurados. Os jurados selecionaram as 3 melhores propostas, e aí já ganharam 10 mil reais cada uma dessas empresas, meio que já como um prêmio, literalmente, né, de ter participado e ter apresentado bons protótipos, e aí eles tiveram mais uma semana para descansar e para se recuperar, né, da maratona, mas também, claro, para melhorar o seu protótipo. Fizeram uma nova apresentação para os jurados depois de uma semana, e daí foi selecionada a grande vencedora que ganhou. Eu estou explicando aí, né? Então, nessa primeira fase, as 3 melhores ganharam 10 mil, e na segunda, a que foi a grande vencedora ganhou 70 mil, que a gente tinha estimado antes, era um valor justo para o desenvolvimento completo da API. Do outro lado,
por que a gente quis fazer isso como um processo duplo? A gente teve um segundo concurso para pessoas físicas, para cientistas de dados, pesquisadores e especialistas, e a gente queria que eles demonstrassem o potencial explorar análises e soluções tecnológicas de visualização de dados em torno de 6 desafios, como qual que é o melhor jeito com aquela base de calcular a velocidade média, como que a gente calcula a acurácia dos radares, o quanto de fato eles estão medindo, como é que a gente soluciona, dá ideias em torno da privacidade dos dados, como é que a gente junta bases de clima, né, chuva, alagamentos e as bases de tráfego, porque para ver, né, olha, a gente consegue mesmo notar, tem influência, o quanto que é a influência, etc. Juntar com a base de dados de ônibus também, porque a gente tem, né, na prefeitura, inclusive, já como dado aberto, toda essa base aí de dados de GPS, e finalmente de acidentes, novamente juntando com outras bases, as bases que a gente chama de acidentes, dá para a gente fazer correlações, inferências, estatísticas, etc. Então, as equipes fizeram, cada equipe ou indivíduo, se propôs a responder, né, de um desses 6 desafios, e a melhor análise de cada desafio ganhou, então, R$12.600. Então, assim que funcionou. E esse desafio do público, ele funcionou só durante a hackathon, e aí tinha fim, não tinha segunda fase, nem nada. Talvez o ponto mais legal e interessante do desafio foi mostrado, por exemplo, né, mexendo lá na base, que a questão da acurácia dos radares, por exemplo, é um ponto bastante delicado. Segundo a contratação, a eficácia total dos radares deveria ser de pelo menos 81%. Ler 90% das placas e conseguir identificar o número da placa 90% das vezes. O número médio foi muito abaixo disso, e a gente chegou a ver radares que tinham 5%, 10% de eficácia e acurácia. Então, de novo, aí mostrando, né, um desafio desses, uma hackathon mostrando fragilidades no sistema de controle e fiscalização da prefeitura, né, e isso acabou levando a uma série de questões e procedimentos internos depois disso, para a gente poder, de fato, enfim, melhorar essas questões, tá? Eu vou voltar agora à apresentação, mas eu vou focar realmente em alguns dos pontos principais para a gente poder ter um bom tempo de debate. O que fica uma grande lição de como promover um bom desafio público? Que a gente precisa, aquela questão das capacidades estatais, precisa de muitos diferentes tipos de capacidades. Então, o primeiro é do especialista de política pública, alguém que consiga dizer qual que é a demanda, trazer dados, informações, deixar claro qual que é a expectativa de solução, não exatamente a solução em si, mas quais são os componentes que aquela solução precisa ter, e ele vai trazer também, é muito importante esse diálogo com o jurídico, qualificar critérios de avaliação. O que tecnicamente, do ponto de vista da política pública, do problema público, é uma boa solução. A gente precisa, a maioria desses desafios vai envolver algum tipo de tecnologia, então também precisa de especialistas de TI que vai estar olhando para os lados técnicos, né, computacionais, tecnológicos dessas questões. Ele traduz a demanda que vem lá do problema para questões, critérios, parâmetros técnicos, e ele também precisa definir critérios técnicos para avaliação. A gente teve isso lá, quem tiver curiosidade, depois dá uma olhada nos TRs, nos editais, está bem detalhado, então, esse tipo, sabe, precisa permitir tanto de acesso, precisa responder a tanto de banda, latência, uma série de questões que eu não entendo nada. A gente precisa, e claro, e aí, que bom que vocês estão tendo esse tipo de aula aí na São Francisco, para formar os bons especialistas de direito que consigam garantir, claro, num primeiro momento, a qualidade formal do edital, do termo de referência, mas também antecipar potenciais riscos jurídicos, avaliar a legalidade, consegue trazer soluções que aquele concurso específico, aquele problema específico está trazendo.
O que a gente viu também é que tem um certo tipo de papel um pouco mais soft, digamos assim, de soft skills, que tem a ver com quem facilita esse projeto. E aqui, muitas vezes, é onde os laboratórios de inovação ou unidades de inovação pública estão entrando para fazer essa gestão do processo, promover esses diálogos, facilitar a interação e, em alguma medida, também é quem está puxando a redação dos documentos e atento aos prazos. Então, esse foi muito o papel que a gente teve, né, botava lá para conversar, mas que de fato estava escrevendo, depois pedindo para validar. Área técnica, é assim, área tecnológica, é assim, jurídico, está válido isso aqui, mas precisa ter um líder, um dono do projeto, e que em geral está ali facilitando. Finalmente, tem um tipo fundamental de habilidade, que é a liderança pública, né? Quem que está ali dentro, bancando a ideia, garantindo recursos, não só financeiros, né, orçamentários, mas também pessoas para lidar aqui, está construindo esse apoio político, está ajudando a negociar essas parcerias. Então, a gente precisa claramente ver que é importante ter esses vários tipos de capacidades para a gente conseguir fazer um concurso público bem sucedido. Eu vou... sim, pois não. Alguns desafios específicos disso: como é que a gente consegue bons participantes, muitos participantes, é um desafio comunicar, entender as motivações, fazer chegar até essas pessoas, esse grande desafio de como incorporar soluções premiadas e selecionadas. Eu não falei ainda, né? A startup que ganhou, desenvolveu a API, digamos que eles desenvolveram em 2 meses, estava pronta para ser incorporada. Desse momento até, de fato, a API começar a rodar e estar incorporada dentro dos sistemas da prefeitura, levou 11 meses. Tá? Então, ela entrou no ar só em dezembro, finzinho de dezembro, foi quase presente de Natal para a gente, finzinho de dezembro do ano passado. Tudo bem, pandemia certamente atrapalhou, mas teve muita questão interna de indefinição, questões jurídicas, questões tecnológicas, questões administrativas, que atrasaram e muito a entrada no ar disso, né? Então, mesmo no nosso caso, que a gente se preocupou muito com essa etapa, foi difícil. Um ponto fundamental é alinhar muitas expectativas. Tem um risco grande da gente ser excessivamente otimista, das pessoas não entenderem o que vai vir, de quem está propondo a solução não entendeu a fundo o problema. Então, tem uma parte aí de alinhamento que é fundamental. Idealmente também, e a gente vê isso na literatura, é preciso manter uma certa flexibilidade ao longo do processo, mas, é claro, mantendo a validade, né, a formalidade, o edital, as regras básicas, né, não dá para alterar uma regra fundamental, mas, idealmente, a gente quer ter alguma flexibilidade, porque, em geral, porque à medida que as pessoas vão explorando o problema, é que a gente vai tendo um maior entendimento, e aí às vezes a gente vê, nossa, mas isso quer dizer que o TR precisava desse detalhamento maior, isso não ficou claro, e a gente precisa acrescentar, etc. E, claro, o grande desafio que a gente tem no Brasil é encontrar as bases institucionais e normativas. O que a gente viu até mais, né? Tem hoje algumas dezenas de concursos e desafios públicos já realizados. As principais formas é fazer via administração indireta ou em parceria com a sociedade civil, né, o Open Innovation Lab do Porto Digital, talvez é um grande exemplo disso, que tem lá em Pernambuco, e eles têm essa parceria com o Ministério Público de lá, para eles tocarem os desafios com mais facilidade, etc. Ou também alguns órgãos de controle têm feito isso, Ministério Público, TCU, etc. A nossa solução foi fazer via modalidade de concurso da Lei 8666. Tá? Eu vou pular essa parte de desafios do Covid, gente, mas depois, claro, eu disponibilizo, quem tiver interesse eu posso contar mais, mas porque eu queria realmente terminar aqui com alguns desafios e aprendizados, tá? Desse estudo, de novo, fica muito essa ideia, né, da dificuldade de encontrar esse arranjo jurídico institucional, e aí acho que o histórico da organização responsável pela iniciativa é muito importante. Sei lá, a Fiocruz fez desafios no ano passado, o governo do estado, que já tinha muito esse histórico, MP de Pernambuco, a ENAP
que hoje em dia é uma grande referência nessa área também. Enfim, a gente vê que nesse momento, né, de urgência, excepcionalidade, acabou facilitando também a todo mundo fazer esses processos de forma mais concentradas e todo mundo ali disposto a participar, e especificamente dos desafios da Covid, os resultados preliminares foram positivos, mas ainda cedo para uma avaliação mais consistente, né? Chegando nos slides finais, primeiro, gente, é muito importante que um desafio desses, essa ideia de inovar com, não para, nem apesar de. Então, é muito importante a gente pensar esses desafios públicos, esses concursos, pensando no caso real que a gente tem, né, na estrutura real que a gente tem, e claro que a área jurídica é fundamental da gente envolver nessa conversa desde o começo. Inovar, em grande medida, é pensar também na gestão de mudança. Dependendo do tipo de problema ou de solução que a gente está vendo, isso vai muito além de desenvolver um novo sistema. Um exemplo básico disso, né, a CET estava falando, olha, a hora que a gente conseguir mesmo usar esses dados de forma regular para medir a velocidade, a gente vai poder liberar uma área grande da CET, que tem lá alguns responsáveis e um monte de estagiários que hoje em dia fazem leitura manual da velocidade, vai lá, fica numa esquina contando quantos carros passaram, medindo, etc. É algo muito ainda arcaico, né? Se a gente pensar uma forma muito arcaica, pouco tecnológica, mas tem lá orçamento, estrutura, pessoas para isso. A hora que mudar, acho que ainda não mudou totalmente, vai ter que mudar tudo aquilo. E aí tem uma série de dificuldades e potenciais para pensar em gestão da mudança. Principalmente porque a gente está nessas resistências, aqui tem a ver com inovação, mas em geral, lutando contra vários tipos de status quo, né? Essa ideia de, não, o que a gente tem, esse sistema que a gente tem já é bom o suficiente, o orçamento já está alocado, é difícil mudar o tipo de rubrica e pensar numa nova caixinha aqui para o orçamento, a gente vai perder esse dinheiro, então é melhor não mexer. O pessoal também já está alocado, a gente não quer mudar isso, né? E, principalmente, a grande resistência que a gente tem enquanto espécie humana é de comportamento, né? Eu estou acostumado, aprendi, sempre fiz desse jeito, não quero mudar, tá? Para finalizar, algumas tendências e o que eu vejo como que está essa discussão hoje em dia de desafios públicos, né? Primeiro, que tem se falado mais claramente de ter uma regulamentação específica. Em nível federal, é possível que surja isso nos próximos meses ou próximos poucos anos. O professor André Howen, né, em específico do IPEA, tem trabalhado nisso, é possível que se proponha uma normativa específica voltada, ele está chamando de prêmios de inovação, mas eu tenho visto em alguns lugares, né, em esfera estadual, municipal, leis específicas para tentar facilitar isso. E aí, talvez o grande exemplo é o pessoal de Santa Catarina, se vocês não conhecem, depois sugiro que deem uma olhada lá da unidade de inovação, eles estão com uma lei específica para facilitar de você fazer desafios públicos. Tem bastante coisa interessante lá que surgiu. É possível também, enfim, as novas modalidades, lei de startups, etc., talvez dê para aproveitar também para mais uma solução jurídica, né? A gente começa a ter cada vez mais gente envolvida com isso, o que a gente poderia chamar aí de uma comunidade de prática, então pessoas que estão se debruçando sobre isso, claro, alguns presentes aqui e também de outras áreas, e aí acho que o grande destaque também é o pessoal da ENAP no governo federal, o desafios.gov, né, que é um site específico de desafios deles, e eles cada vez mais querem ser referência nessa área de boas práticas, de troca de práticas, de ser uma plataforma mesmo de desafios públicos, muito inspirado numa iniciativa muito interessante que começou nos Estados Unidos faz 12 anos eu acho, que é o challenge.gov. Foi uma grande regulamentação e mandado, como eles diriam, do governo federal de lá, para incentivar os desafios públicos, e hoje já tem centenas, talvez alguns milhares, poucos milhares aí de experiências de desafios públicos lá nos Estados Unidos, em torno do challenge.gov. A gente tem esse maior envolvimento de órgãos de controle,
também ao promover desafios próprios para os seus órgãos, e acho que cada vez mais, espero, não sei se é o termo correto, mas acho que a gente vai ter uma possível jurisprudência, né? Eu ouvi muito isso entrevistando, pesquisando, conversando, que uma das grandes resistências ainda das áreas jurídicas mas você tem casos disso, que algo que foi julgado por um TCM, por um TCE, e topou totalmente, não vê o problema, etc. Essa ideia, né, de ter exemplos mais consolidados do que deu certo para que outros possam se inspirar, né? Fundamental também dizer, gente, desafio não é solução para tudo, é uma opção nesse arsenal de instrumentos jurídicos e administrativos, que vai desde o mais conhecido e banal, né, do pregão, ao mais desconhecido, e quando envolve de fato, né, acho que vocês conhecem a expressão risco tecnológico, que aí a solução mais ideal seria mais do que um concurso, uma encomenda tecnológica. E tem várias soluções intermediárias, o desafio público é uma delas, mas certamente não resolve tudo. Para quem participe, em específico startups, tem pontos positivos e negativos. Para startup pode ser muito legal, caso da Nama, por exemplo, mas você está envolvendo recursos, você está dedicando tempo, esforço para criar algo novo, sem garantia de contratação ao final, sem garantia do prêmio, você está concorrendo com outros, então também pode ser muito custoso para as startups. E aí, um ponto que eu acabei não falando, mas o concurso especificamente via, né, licitação, lei das licitações, a propriedade intelectual da solução é específica do governo, né? A gente não tem hoje algum tipo de instrumento que permita uma propriedade intelectual compartilhada ou que ela fique com a startup, com a empresa. Para o governo, em princípio, isso é bom, mas na prática é um desincentivo também para essa participação e essa dificuldade. Eu conversei com muitas startups que se encantaram com essa ideia de inovação aberta inicialmente, mas depois acabaram desistindo ou só participam se as condições são muito ideais, é um grande prêmio, a solução que eles já têm tem muita aderência com o problema, enfim, então também pode ser um problema, assim, a sustentabilidade desse modelo, como é que a gente continua garantindo de ter bons interessados em participar. E talvez tenha um risco grande que os desafios sejam vistos meio como esse atalho para driblar um sistema rígido e ineficiente de compras, né? A gente vê, não está difícil comprar isso por licitação, vamos fazer um desafio. Tem um risco de desvirtuar, né, o mecanismo, e de repente isso eventualmente pode também trazer problemas de controle, de desvio, digamos assim, desvio de objetivo, etc., além de subaproveitar o potencial mobilizador de inovação mesmo, né? Não simplesmente porque é difícil contratar o sistema, vamos fazer o desafio. Não, peraí, vamos tentar usar isso para realmente fazer algo inovador, né? Mas, terminando numa visão um pouquinho mais positiva, que começa a existir esse ecossistema de apoio aos desafios públicos. Então, mais estudos, pesquisadores, serviços, um monte de gente que presta serviço já para inovação aberta para as áreas, para a área privada, para o setor privado, também está voltando o seu olhar para o setor público, esse desafios.gov virando referência, então acho que está começando a crescer uma certa ebulição aí em torno do tema, tá bom? E eu termino com essa pequena charge, a brincadeira do grande risco quando a gente está falando de processo de inovação, que é não focar no problema, mas focar na solução. Muito obrigado, gente. Nossa, muito bom, Fernando. Agradecemos aí a sua apresentação, foi ótima. Acho que você passou por vários temas que são caros aí para nós durante o curso, e eu acho que a gente podia aproveitar agora, acho que todo mundo deve estar aí com vontade de fazer perguntas e esclarecimentos, mas aproveitar esse tempo agora para debater, né? Eu acho que tem alguns pontos que a gente poderia relacionar algumas coisas que já foram discutidas em outras palestras aqui com outros professores convidados e também durante o curso que a gente está realizando esse semestre na faculdade. Perfeito. A minha pergunta, eu acho que já para dar início, tem algumas coisas aqui rolando no chat também. Perfeito. Depois fica à vontade para olhar. Uhum.
Mas a minha pergunta é até relacionada com, tentando ligar alguns pontos do que você falou e do que a gente vem vendo aí de mudanças normativas, né, pensando mais no aspecto do direito aí, né, que é nosso foco de análise. Que uma mudança recente, né, que foi a mudança da lei de licitações, ela trouxe aquele incremento da administração pública poder abrir mão dos direitos patrimoniais sobre o objeto contratado via concurso, né? Então, a regra geral, para todo mundo entender, a regra geral, o default da lei era que, uma vez você faz um concurso, a administração pública, ela seria a titular dos direitos patrimoniais daquilo que foi desenvolvido. Então, no caso aí, só para os alunos, né, a gente situar esse ponto, como a gente falou do Poupinha, então ficaria tudo com a Secretaria de Governo que contratou aquilo, né, a administração pública retendo aos direitos patrimoniais. E a lei 14.133, aí, que é a nova lei de licitações desse ano, né, que passou modificando a 8666, ela trouxe um adendo lá no artigo 93 que fala que a administração pública pode abrir mão, não é a regra geral, mas ela pode abrir mão em casos em que a contratação envolva pesquisa científica, tecnológica e inovação. Aí, um ponto era esse, assim, o que você entende desse incremento aí, dessa modificação legislativa, se ela traz resultados, quais são esses resultados, né, que você imagina, na tua experiência aí de ter já usado o instrumento para contratar de desafios públicos da administração. E o segundo, que está ligado a isso também, relacionado a mudanças recentes, é do Marco Legal de Startup, né? O Marco Legal de Startup, que é a lei complementar aí em 46, ela faz também ela cria um novo instrumento, né? A compra de solução inovadora lá, compra pública de solução inovadora. Que, acho que não é só meu ponto de vista, mas muitas pessoas também argumentam, mas há uma sobreposição, né, da compra pública de solução inovadora, o concurso, em algum sentido também encomenda tecnológica, né, elas, em alguns momentos, elas se sobrepõem, elas se colocam uma em cima da outra. A compra pública de solução inovadora, no que eu pude entender, de outros especialistas aí falando, que entendem mais do marco legal, falando que ela vai ser justamente uma possibilidade do Estado, né, da administração pública, comprar para testar, né, fazer o teste. Aí a minha pergunta para você é, da tua experiência, não necessariamente você fazendo uma análise aí de toda a interpretação normativa, né, do que veio aí essas novas leis, mas como administradora, tua experiência prática, você vê essa compra pública de solução inovadora trazendo incremento, além do concurso, por exemplo? Ou você acha que pode existir uma sobreposição, ou enfim, vão conflitar os dois instrumentos? Era isso. Legal. Eu não sei necessariamente se vão conflitar, eu acho que em alguma medida são complementares, é claro que pode trazer uma certa confusão, talvez, de novo, na hora que um gestor público está querendo pensar, putz, será que isso aqui é mais caso de concurso, é mais caso de compra de solução inovadora? Eu acho que vai depender muito do tipo de problema que a gente está buscando, e também, aí eu acho que é um ponto que vale a pena ser discutido, que eu acho que é uma questão de fundo da criação, né, da lei das startups. Por que privilegiar startups? Se é algo que faz sentido pensar, não, eu quero a solução de uma startup, eu acho que talvez passe cada vez mais a fazer sentido essa ideia, né, desse teste, compra de solução inovadora. Mas essa foi uma discussão que a gente teve, vamos dizer, dependendo do tipo de problema ou de questão, não necessariamente, não sei se existe uma única motivação para privilegiar apenas startups. Pode ser uma política, assim, de inovação, não, porque queremos desenvolver startups, porque tem um potencial de crescimento grande, trazer riqueza para o país, etc. Mas a gente pode também estar querendo, né, privilegiar outros tipos, não, pequenas empresas, ou às vezes até programadores individuais. Então eu acho que tem que pensar muito, diferenciar também essa questão do público que você quer que participe, né?
Além do risco que a gente sabe, isso aconteceu um pouco no primeiro concurso de projetos do Mobilab, antes desse que a gente fez agora em 2019, teve um anterior em 2015, que também está mapeado no Copy-Cola, teve muita coisa semelhante, foi esse uso inovador, aí, pioneiro, talvez, da modalidade de concurso da lei de licitação, mas ele não previa tanto algumas questões que a gente incorporou, aprendendo, para como incorporar soluções ao final. E lá já foi a primeira vez, né, que se usou essa ideia de foco em pequenas empresas, não se falava necessariamente de startup, mas em pequenas e médias empresas, para tentar fugir um pouco de ser sempre, né, as grandes fornecedores de tecnologia, e aí se soube na época que teve grande empresa que participou, ou tentou participar, agora eu não sei totalmente os detalhes, por meio de representantes de pequeno porte. Não sei se comprando, se criando algo novo, ou entrando meio em parceria invisível, não, enfim, uma parceria escondida com essa empresa. Não sei se é algo que tem esse risco também. Eu confesso que eu ainda não estudei muito não estudei a nova lei, né, das startups. Acho que professor em fim de semestre, eu sei que não é bonito falar isso, mas professor em fim de semestre, né, infelizmente acaba não conseguindo muitas vezes tempo para isso, né, corrigindo trabalho, corrigindo prova, etc. Mas a minha impressão bem ampla, e talvez até queria ouvir a opinião também de vocês, ou de quem tiver estudado mais recentemente, é que a compra de soluções inovadoras é uma boa solução para o teste, de fato, e acho que isso responde a uma necessidade específica. Eu acho que ela vai trazer formas mais simples, talvez mais específicas para isso, do que adaptar essa modalidade do concurso, mas talvez sem solucionar. Legal, a startup foi, testou a tecnologia, e o passo seguinte? Me dá a impressão que esse passo seguinte ainda continua sem estar muito resolvido, né? Eu não sei se eu respondi também bem a sua primeira pergunta, Carol, se você puder só me... Eu acho que você falou do concurso, e se era mais no sentido de imaginar se a mudança... A questão da mudança de propriedade intelectual eu acho que é boa, assim. De novo, a gente fica às vezes com essa ideia, né, tem uma motivação muito nobre, talvez, por trás disso. Não, se faz para a área pública, a propriedade intelectual deveria ser pública, mas na prática isso tende a funcionar pouco, e às vezes até você vai pensar, dependendo do tipo de solução e dos problemas que a gente está tentando resolver, não faz muito sentido, né, o governo vai ser dono. Por exemplo, um dos desafios recentes aqui, eu vi o Guilherme da ENAP, estava aqui, ou ainda está aqui, e acompanhou bem de perto isso. Um dos desafios que a ENAP fez no ano passado foi em torno do Covid, de poder testar novas ideias para melhorar o combate ao Covid. E aí uma das ideias que surgiu, e esse é realmente um excelente exemplo de foca no problema, deixa a criatividade ver o que vê, um inventor, um cara que trabalha, que tem muita experiência com engenharia de produtos, eu acho, propôs uma solução, uma válvula que conseguisse dividir para você poder usar um respirador e 2 pessoas, porque teria capacidade, mas tem uma série de dificuldades técnicas de como fazer bem isso. Não é simplesmente, né, pegar e bifurcar, porque cada um demanda ar, né, cada paciente demanda ar numa medida diferente, etc. E ele propôs e fez um protótipo de uma válvula que conseguisse fazer isso, né? E aí depois até ganhou uma super visibilidade, eles conseguiram ganhar, não teve prêmio em dinheiro pela ENAP, mas aí acabou se conseguindo dar dinheiro, eu já não lembro mais, acho que do Banco Mundial, de parceria, ou de alguma área do governo federal mesmo, e acho que está terminando de desenvolver isso agora. Vamos dizer que o concurso exigisse, né, que a propriedade intelectual fosse do governo. É meio diferente, é meio estranho você pensar, bom, mas é o governo que vai se dedicar depois a produzir aquilo, vai ter que criar empresa para isso, ou vai ter que adaptar uma empresa pública que vai produzir. Enfim, eu acho plausível a gente pensar, talvez, situações em que isso seja necessário, e situações, eu acho que seria interessante compartilhar
propriedade intelectual, né? Que legal, o privado, o criador vai explorar, mas parte disso volta para o governo. Enfim, eu não lembro se vocês já tiveram ou vão ter a palestra, né, da Agência USP de Inovação. Eu acho que eles têm muita experiência com esses desafios, né, de como, na prática, lidar com essas patentes e propriedades intelectuais quando fica, né, de coisas desenvolvidas na universidade, por exemplo. Talvez seja interessante discutir isso. Se eu puder responder quem tinha feito aqui a pergunta no chat, né, obrigado, Thomas, os recursos que a gente usou para a Radartona, ironicamente, não, vieram, o que a gente conseguiu mobilizar fácil de recurso foram os recursos de premiação. A gente conseguiu lá, usando uma dotação e uma certa boa manobra administrativa lá, conseguir o dinheiro da premiação. Então, no total, acho que ele foi de 180 mil reais, alguma coisa, distribuídos nos diferentes prêmios. O que a gente teve mais dificuldade, e aí a gente conseguiu, especificamente com o Banco Mundial, foi para fazer a gestão da maratona. Então, a gente conseguiu, através desse dinheiro, e nem chegou a passar pela prefeitura, foi meio com um grant direto do Banco Mundial para a Vital Strategies, essa ONG parceira, e aí eles fizeram duas coisas fundamentais: contratar duas consultoras que ajudaram a gente a fazer a hackathona, e aí foi legal, porque tem uma série de habilidades específicas de como animar, programar, e elas passaram lá praticamente 48 horas sem dormir, né, durante a hackathon, etc. E também dinheiro outra coisa muito básica, mas que pode fazer muita diferença, que é dos coffee breaks e da alimentação durante a hackathona. Em vez da gente, né, ter que contar com aquele coffee break super tradicional, caro, ruim, típico do setor público, a gente pode ter ótimas refeições. Foi um ponto altíssimo que todo mundo gostou. E, de novo, são coisas básicas, tudo bem, né? Ninguém acho que teria deixado de participar se tivesse pão de queijo murcho para comer, mas ao longo de 48 horas faz diferença para a motivação do pessoal, etc., né? Caixas e caixas de Red Bull, aquelas coisas. Foi um detalhe também muito específico, mas que acabou fazendo diferença. E, legal, e o Guilherme já está conversando aí também sobre essas questões de propriedade intelectual. O que mais, gente? Outras dúvidas, questões? Desculpe, Diogo, fique à vontade. Eu posso esperar. Eu ia sugerir que quem quiser falar, quem quiser suscitar alguma questão para o Fernando, pode fazer isso verbalmente, oralmente, ou usar o chat. A conversa está aberta aqui, gente. Por favor, liguem seus microfones. Isso aqui é um papo horizontal. Por gentileza, fiquem à vontade. Voltando nesse ponto aí da propriedade intelectual, acho que a gente vai ter uma aula mais adiante também sobre esse tema, mas a Agência USP será a próxima aula, então já até reforço o convite aí, quem tiver interesse em se juntar aqui para a gente fazer essa discussão aí, vai ser o próximo encontro com o professor Marcos Martins, da Agência USP. E aqui, durante o curso, a gente tem destacado um pouco isso, assim, essa questão da necessidade de uma flexibilidade, né, no direito. As tradições do direito administrativo, as tradições do direito público precisam ser olhadas com essa lente do direito e inovação, né, não necessariamente montando um novo campo jurídico, mas com esse viés. E a gente vem falando também sobre, acho que esse histórico, né, que a gente propôs aqui no curso também, da inovação, como a inovação ocorrendo na empresa, né, a empresa gera recursos também, o Estado pode se apropriar de outras formas, não necessariamente ele se tornar o titular da patente, ele pode se apropriar de outros, existem cada vez mais pensando em outros caminhos, né, até o Estado como acionista, um sócio, minoritário, enfim, a gente tem discutido isso com os alunos, até porque eu acho que os alunos aqui são as pessoas que vão atuar nisso mesmo, né, pessoas que vão trazer uma nova visão para esse campo futuramente. Então, eu acho que esse tipo de discussão aqui no nosso curso a gente tem procurado fomentar, Fernando. Foi muito boa a sua contribuição. Legal. Pois não, gente?
Eu, aproveitando só para falar que eu coloquei também o link aqui do Copy-Cola, né, que tem aí, acho que hoje em dia já 15, 16 manuais diferentes, 2 deles especificamente tratam do concurso. O primeiro, que foi até o protótipo do programa Copy-Cola, foi para sistematizar, então, o primeiro concurso de projetos do MobLab, e aí o segundo, esse agora da Radartona, que acho que é o Guia 13, por aí. Fernando, você me permite, eu vou lançar aqui uma pergunta / comentário, mas ela é uma pergunta também. Eu fiquei muito satisfeito de te ouvir pela discussão que você traz, pelas histórias que você contou sobre os concursos, as modalidades, as experiências do mundo real. Tem a maior valia para a gente aqui entender como é que essas induções e tentativas de estimular a inovação aconteceram, mas eu queria me referir aqui, Fernando, a uma coisa que você falou mais para o final, que tem a ver muito diretamente com os nossos interesses aqui nesse curso, que é a parte em que você tratou de capacidades estatais e de arranjos jurídicos, né? Perfeito. Pensando um pouco no escopo do nosso curso aqui, que é um curso que, em certa medida, de forma experimental, está tentando encontrar uma agenda jurídica para a inovação, dado que isso não é um campo muito explorado ainda. Perfeito. Eu queria te ouvir o seguinte, na tua experiência como acadêmico, mas também quando você pôs a mão na massa, né, e trabalhou na prefeitura, nessa iniciativa tão interessante, que coisas tão importantes fez, eu queria te ouvir assim de uma forma meio espontânea, não é uma pergunta que eu quero que você tenha que elaborar tanto, porque não é para fazer pesquisa, é nada disso, é só uma coisa meio intuitiva. Como é que você, sendo uma pessoa da área de administração, Fernando, que estuda inovação, como é que você viu, assim, os empecilhos, os gargalos, as dificuldades jurídicas mais imediatas? Alguma coisa te vem à cabeça? Nossa pergunta é muito trivial, ela é fundamentalmente a seguinte: em que medida o direito te atrapalhou? E o outro lado da moeda, em que medida soluções jurídicas, elas mesmas inovadoras, puderam te ajudar? Você pode falar algo a respeito disso? Eu lembro de questões muito concretas que a gente passou semanas, às vezes meses, debatendo com a área jurídica da Smith. Por exemplo, essa questão de tentar achar um jeito de prever melhor essa parte de incorporação da inovação ao final. Porque o método tradicional seria o quê? Você pega o problema, seleciona por algum critério quem vai ganhar e desenvolver a solução, o pessoal desenvolve a solução, entrega, em geral, sei lá, vai entregar o quê? Um sistema, um código, alguma coisa, e aí, em algum momento, você pagou por isso, né? E você pagou um valor previsto já, né? Não uma compra tradicional. A gente queria, primeiro, ver se era possível fasear isso, né? Então, ter entregas... o Pitch Sampa, que foi uma outra versão desse programa mais da própria Smith, né, chegou a ser tocado, eu acho que estão tentando retomar agora, que foi quem foi desenvolvendo essas questões. E aí a gente debateu muito, eu já não lembro tantos os detalhes, mas com a área jurídica, a gente pode dar esses prêmios faseados, a gente pode chamar a etapa final de contratação. Não, mas contratação aí vai cair em outro tipo de legislação, então, enfim, teve uma questão de nome também, né, do nomenclatura e definição de conceitos importante. No fim, para esse específico da Radartona, do Mobiliza Mais, a gente acabou pagando tudo junto por aquelas questões típicas de mundo real, né? Vamos dizer, a gente planejou o concurso, viu que ia ter dinheiro e tinha oportunidade lá por julho, decidimos mesmo, batemos o pé em agosto, e é aquela coisa, né, que a gente sabe, precisa gastar o dinheiro ainda esse ano. Então, a gente foi fazendo as contas, viu o cronograma, quanto tempo vai precisar, vai soltar o edital para as pessoas opinarem, tem o tempo de inscrição, e aí o concurso lá previa no mínimo 45 dias, e a gente estava contando dia a dia, nossa, mas vai dar tempo, não vai, não sei o quê. Adiamos uma vez a Radartona, o dia mesmo da Hackathona, e aí a gente calculou, bom, então a Hackathona aconteceu no comecinho de novembro, a premiação mesmo e a seleção aconteceu, sei lá, 10 de novembro,
e na prática o pessoal vai ter 1 mês e meio para entregar, porque a gente precisa ter o ateste final 31 de dezembro. É claro que, enfim, o pessoal correu, sabia dessas condições, a gente conseguiu pagar, assim, ou pelo menos empenhar, né, para pagar ainda em dezembro, acho que o pagamento mesmo foi em janeiro, mas acabou sendo 70 mil, acabou sendo numa parcela só. A gente tinha a previsão de, fazendo novos concursos, etc., poder mais claramente fasear esses pagamentos e aí fazer contra entregas parciais, né? Outro ponto específico também difícil foi como a gente tentou caracterizar essa ideia de uma, eu já não lembro a expressão exata agora, de uma entrega assistida, de uma... enfim, mas de ter assim, não ter simplesmente o pessoal chegar e falar, ó, tá aqui o código, pronto, a administração pública pegou, tchau, nunca mais fala. Não, ter um momento de ter um acompanhamento de quem desenvolveu o código, a solução, para poder assessorar, ajudar, fazer de repente um ajuste final, alguma coisa assim, para ajudar quem está incorporando aquela solução. Isso na prática aconteceu, mas contou muito com a colaboração voluntária da empresa que prestou, vamos dizer. A rigor, eles poderiam ter formalmente falado, não, já fizemos a nossa parte, contratualmente a gente não deve mais nada para vocês. Na prática, eles foram muito parceiros nesse sentido de ajudar muito além do que o contrato previa. É claro que é interesse deles também, eles querem, né, poder dizer que entregaram um negócio bem sucedido, que está sendo utilizado, então tem um certo alinhamento de interesse, mas é uma fragilidade que o modelo, não sei o quanto responde juridicamente e institucionalmente, responde totalmente. Acho que o Guilherme tem comentário ou pergunta. Obrigado, Fernando, muito obrigado. Valeu. Guilherme, por favor. Deixa eu tirar o microfone ligado, funciona melhor, né? Tá. Não, só para compartilhar um pouco da experiência prática também lá pela ENAP, algumas coisas que a gente fez, uma reflexão que eu trago é que desafios é um espaço onde a política pública de inovação, né, os marcos legais e normativos de incentivos, a AAA, se junta com inovação em política pública, com novas formas de fazer política de um jeito iterativo e incremental, descobrindo o que funciona ou não e ajustando conforme segue. Então tem um espaço de interseção aí da política de inovação com a inovação na política, que é muito interessante. E aí só completando um pouco do que você contou e contando um pouco os bastidores, ao longo de diferentes etapas e rodadas dos desafios, o que a gente fez foi testar modalidades diferentes e ajustes diferentes para ver o que funcionava melhor em que caso. Então, sobretudo com relação à propriedade intelectual, que talvez seja a última milha e a grande interrogação não validada de qual o modelo de negócio ideal para o desenvolvimento econômico num contexto de gerar um bem público ou não público, mas de utilidade pública. E aí, teve desafios nos quais a gente colocava que a titularidade era de quem produzia. Tinha desafios no qual a gente dizia, olha, você produz como quiser, é seu, mas você tem que licenciar com uma licença livre também. Então, desenvolva spin-offs por aí, mas esse seu conhecimento financiado com o público, ele sendo código, compartilhável, utilizável gratuitamente por alguém por uma licença pública. E teve um caso híbrido que a gente não chegou a explorar 100%, mas você mantém os direitos, mas você autoriza um uso estatal mediante uma licença específica que a gente pode demandar. Então, eu acho que tem um espaço aí para criatividade e para construção de soluções legalmente interessantes com base no que se pretenda construir, que é mais fomentar um ecossistema, mais garantir amplo acesso a uma solução, ou mais permitir uma lógica de inovação aberta mesmo, de plataforma criada, a partir daí apropriem-se de pequenos pedaços, e isso tem a ver também com encontrar formas diferentes de fazer. A gente tinha rodado anos atrás, acho que a gente chegou a rodar um hackathon, essa é uma história pouco contada, usando a 8666 em 2015 no Ministério da Justiça.
que a gente fez um edital de licitação, modalidade concurso, e a prática era um hackathon faseado, inclusive. Legal. A gente teve a primeira, e aí as pessoas mandavam um vídeo, a inscrição era um vídeo, e aí talvez, ia com sua proposta de ideia, e isso gerava uma segunda fase, que era entrevistar pessoas, era totalmente heterodoxo. Como desenho, o edital ficou aberto para comentários, depois eu compartilho o link aqui, o edital ficou aberto para comentários, tinha um grupo de Telegram para dialogar para as pessoas dialogarem entre si, assim, aquilo que seria considerado conluio, né, entre licitantes num processo desses, era formalmente colocado. E aí entra uma outra conversa, que é possivelmente um bom tema aí para o curso de vocês, que é a relação com os órgãos de controle nessa história. Né, como fazer com que os princípios sejam validados da administração pública, reconhecidos e traduzidos, e apoiados por aqueles que têm a preocupação em garantir a melhor execução da coisa pública, ainda que com pitadas de inovação. E nesse caso, a solução inusitada, feita para garantir isso, foi, primeiro, o hackathon tinha um prêmio relativamente baixo, era um valor de R$50 mil, não era um prêmio de upfront, né, era algo que era uma remuneração depois pela entrega final do produto colocado, terminado, então tinha uma entregável final, que era condição de final de pagamento, contrariando um pouco até a regra de licitação por concurso, mas dentro da margem de discricionariedade, de abertura normativa para isso, e aí o grande truque, eu acho, foi que a banca, o hackathon não só era sobre corrupção com valor baixo, mas a banca continha Ministério Público, Secretaria Nacional de Justiça, Polícia Federal, Judiciário e vários outros, Tribunal de Contas e vários outros, que seriam todos aqueles que talvez olhassem para aquilo de uma forma crítica e dizendo não pode. Então, trazendo junto para a conversa, trazendo junto inclusive para a validação e legitimação do processo em si, acabou sendo uma ferramenta de estratégia de gestão e de política para garantir a sua efetividade. Mas só para dar um tempero adicional aí para a aula. Legal. Eu vou aproveitar, gente, se vocês me permitirem, fazer uma pequena propaganda de um podcast que a gente lançou na FGV, que tem a ver com gestão pública. O Guilherme, inclusive, foi o primeiro entrevistado, e a gente discute inovação, aí não entra em específico de desafios, mas trata mais de tema de inovação pública, e tem tido uma recepção muito legal, porque, enfim, é um podcast preocupado em mostrar justamente a política como ela é, as políticas públicas como elas são, os desafios reais, diários das pessoas. Então, enfim, quem tiver depois curiosidade, quiser ouvir mais, a gente falar sobre isso também, tem aí nesse podcast. E eu queria reforçar, gente, também, eu lembrei disso pensando na fala do Guilherme, e também algumas questões anteriores, até de explicar, por exemplo, o PitchGov, a maioria dos pitches que eu tenho conhecimento, o pitch do Espírito Santo, o pitch Sabesp, etc., eles não têm utilizado o formato de concurso, né? Especificamente o concurso, modalidade de licitação. Eles têm feito um modelo mais aberto de chamamento, nem sei exatamente a solução, mas como eles não têm essa previsão de premiação ou de previsão de contratação depois, eles têm feito uma solução talvez mais simples e direta, mas é claro que com esse desafio de, bom, mas e aí, ao final, o que a gente faz com tudo isso, né? Então, tem sido comum nos últimos anos ainda essa experiência de, legal, vamos fazer, mobiliza, o pessoal propõe, mas depois de concreto mesmo, de o que isso fez, trouxe de fato de diferença para o cidadão, para a prefeitura, para o Estado, ainda há pouco, assim. Então, de novo, acho que a gente ainda tem bastante a avançar em tornar os concursos e, em geral, prêmios de inovação mais relevantes em termos realmente de soluções e externalidades positivas, digamos assim. Um outro ponto que eu queria comentar, acho que a gente está chegando aí, talvez ao final, né, se vocês quiserem, já que eu vou me encaminhando para algumas falas finais, o ano passado eu fiz uma revisão de literatura razoavelmente extensa sobre esse tema, né, e uma coisa que me chamou muito a atenção, lendo americanos, europeus, até mexicanos,
vários autores, enfim, que tratam desse tema de desafio, é interessante como a questão jurídica, a questão de solução normativa não é uma questão relevante de pesquisa fora, porque parecem ter à disposição instrumentos normativos mais fáceis ou mais diretos para conseguir fazer esses concursos. Me chamou muita atenção como esse parece que aí tipicamente realmente um problema brasileiro, né, dentro dos nossos, enfim, ordenamentos jurídicos, aí essa dificuldade realmente de poder ter, enfim, uma forma de fazer esse concurso legalmente constituído, né? Legal, perfeito. Bons comentários aqui. Legal, Guilherme, você trouxe algumas coisas para o chat, além do teu comentário e perguntas. Que legal que a ENAP está aqui. Valeu, Guilherme, pela presença. Pergunto se, nesses minutinhos que ainda restam, a gente tem alguém ainda mais para comentar o que o Fernando trouxe, fazer perguntas para ele. Eu vou compartilhar de novo aqui meu e-mail, tá, para quem tiver interesse com isso, e eu gostaria talvez de terminar lançando um desafio. Diogo, eu sei que acho que a gente já conversou disso, talvez a Carol também está cansada de me ouvir falar disso, mas eu queria lançar um desafio para vocês. Claro, com prazer. Uma vez eu apresentei essa experiência nossa num congresso lá em Barcelona, representando a prefeitura, e aí veio conversar comigo um diretor de um laboratório de inovação de lá, e falou, a gente faz uma coisa parecida aqui, mas a gente faz uma etapa um pouco diferente. E aí eu achei muito interessante a ideia, fiquei pensando como que a gente consegue viabilizar isso aqui no Brasil. O começo é igualzinho. Pega um problema, lança o desafio, uma pequena empresa, uma startup vai lá e propõe a solução. Qual que é o próximo passo que eu acho muito interessante? Quem vai implementar a solução não é a pequena empresa. E se a gente for pensar, faz muito sentido. Se a gente está pensando, sei lá, uma solução inovadora para coleta de lixo em São Paulo, não é uma startup que vai conseguir lidar um negócio de uma política de R$ 1 bilhão, de centenas ou milhares de caminhões, sistemas complexos, etc. Quem que implementa a política é a grande concessionária pública que é responsável por aquela questão. Então, uma empresa que faz justamente a coleta de lixo, a empresa responsável por manutenção de parques, etc. E pelo que eu entendi da solução deles, eles vão a ponto de deixar totalmente livre como a pequena empresa e a grande empresa vão se relacionar. Se a startup vai vender a tecnologia, se eles vão fazer parceria, se a grande empresa vai comprar a startup, se vai... Enfim, aí eu acho que tem, né, contratualmente falando, vários jeitos de prever isso. E aí, para a startup, é muito interessante porque, enfim, traz dinheiro, não traz a responsabilidade sozinha de, do nada, ter que crescer de, sei lá, 5, 10 funcionários para centenas de funcionários. Para a grande empresa é interessante porque as startups estão funcionando como esses laboratórios externos de inovação. Então, eu fiquei imaginando, assim, né, sei lá, como é que seria possível no próximo contrato, né, a próxima licitação de ônibus de São Paulo, prever, olha, reserva parte do dinheiro para desafios que startups vão propor inovações tecnológicas, mas quem implementa a inovação é a concessionária que ganhar essa licitação, por exemplo, sei lá, enfim, pensar aí diferentes formas, né, de conseguir responder a isso. Pois não. Ótimo, Fernando. Eu até colocaria um adendo aí no seu desafio, gostei da ideia, muito bom, mas a gente, recentemente eu estudei um pouco o caso da Sabesp, a Sabesp está com não querendo fazer qualquer tipo de divulgação, mas com os desafios Sabesp, junto com a FAPESP, eles estão fazendo um modelo, tentando chegar lá, chegar numa coisa de contratar, eventualmente, soluções inovadoras no mercado, que podem ser via pessoas físicas, inclusive pesquisadores, grupos de pesquisa, que são mais ligados à FAPESP, para a solução de grandes problemas, ou de problemas estruturais, né, de saneamento e diversos outros, enfim, e aí ter um modelo que você possa ter até, vamos dizer, do ponto de vista de investimento público e privado, combinados para chegar em determinada coisa.
Aí a execução, de fato, eu acho que a execução nesse caso ficaria por conta da concessionária, mas é um ponto interessante para a gente, talvez, um case aí, para talvez ir atrás para estudar, né? Bacana. Legal. Muito legal. Perfeito. Legal, pessoal. Sim, Fernando, perfeito, obrigado. Carol, fecha aí para a gente, por favor. Depois eu dou um tchau para você, Fernando. Legal, gente, muito obrigada aí pela presença de todo mundo, quem pôde assistir. Eu, mais uma vez, ressalto que esse evento hoje a gente conseguiu gravar, então a gente vai disponibilizar aí, quando possível, o link para vocês, com todo o conteúdo, mas foi ótimo estar aqui. Eu agradeço mais uma vez o Fernando, o Guilherme, o Tomás, enfim, todos que participaram, especialmente ao Fernando pela excelente apresentação e pelas diversos, não só desafios, mas pontos aí para reflexão aí, para a gente começar a pensar mais nesse campo de direito e inovação, tentar solucionar também os desafios, né? Obrigada, Fernando, pelo tempo. Também quero te agradecer, Fernando, aqui mais uma vez, pela gentileza, pela excelente apresentação, pela quantidade enorme de ideias e agendas que você nos trouxe, e, enfim, por nos propiciar tantas possibilidades de reflexão e nos aproximar, nós que estamos tentando acesso, né, aos desafios jurídicos da inovação, por nos propiciar essas perguntas de pesquisa, esse relato importante que você trouxe. Então, muitíssimo obrigado. Também a presença das pessoas que estão aqui conosco é algo que a gente agradece muito. Na próxima semana, só aproveitando também a propaganda, a gente vai ter mais uma palestra na próxima terça-feira, como já antecipou o próprio Fernando, com o professor Marcos Martins, que é o dirigente da Agência USP de Inovação, e essa é uma ocasião na qual nós vamos tentar entender melhor como a Universidade de São Paulo tem enfrentado certos desafios ligados à inovação, ligados à propriedade intelectual da inovação, patenteamento de inovação, mas não apenas isso. Os desafios de trazer a inovação para uma agenda de longo prazo dentro da universidade. A agência USP se reinventou, está procurando se reinventar recentemente, se adequar de forma mais consistente e aderente à legislação de inovação, seja do governo federal, seja a legislação estadual. Então vai ser uma palestra super interessante e igualmente aberta, e a gente se encontra na próxima terça-feira, às 10h15, nesse mesmo link, que é o link das palestras abertas do curso. Para quem quiser, estão todas e todos convidados. Então, deixo um abraço a todos, um abraço especial para o Fernando Nogueira, pela sua gentileza, e ficamos por aqui, Carol. Vamos encerrar? Sim, acho que vamos manter o horário aí. Obrigada, gente. Um abração, Fernando, um abraço a todos. Obrigado. Um abraço, até logo. Tchau.